Esse aparelho não tenta vencer os celulares caros. Ele tenta fazer algo mais perigoso, entregar o básico bem feito por muito menos. E o ponto que quase ninguém percebe é que a tela fluida pode enganar você sobre o real limite de desempenho. Já te conto onde isso pesa de verdade. O link do produto está na descrição, então já aproveita para conferir todos os detalhes. Fique até o final porque, no bônus, eu vou mostrar ajustes simples para deixar o modelo mais rápido, economizar bateria e evitar que o armazenamento vire bagunça depois de alguns meses. Agora sim, vamos aos 5 pontos positivos do aparelho. Tela grande com atualização de até 120 Hz que deixa o uso diário mais gostoso do que você espera nessa faixa. A tela é um dos maiores chamarizes do modelo. Ela tem 6,67 polegadas, resolução de alta definição e taxa de atualização de até 120 Hz. Na prática, isso faz diferença ao rolar redes sociais, assistir vídeos, ler mensagens, acompanhar aulas e usar aplicativos comuns. Para quem trabalha pelo celular, responde clientes ou estuda pelo aparelho, a tela maior ajuda a enxergar melhor tudo sem ficar apertando os olhos. Para quem joga casualmente, a fluidez também deixa a sensação mais agradável, mesmo que o desempenho não seja de aparelho premium. É o tipo de recurso que dá ao celular uma cara mais moderna. Bateria de 5.000 mAh para quem passa o dia fora e não quer viver procurando tomada. A bateria grande é um ponto muito forte para uso real. Quem viaja, trabalha na rua, usa transporte público ou passa o dia alternando entre mensagens, vídeos, música e navegação precisa de autonomia antes de qualquer luxo. Esse smartphone foi pensado para aguentar bem a rotina comum, principalmente porque usa um sistema mais leve. Para pais que tiram fotos da família, estudantes que assistem aula, entregadores que usam mapas ou quem simplesmente esquece o carregador em casa, essa bateria traz tranquilidade. E se você gosta de review direto ao ponto, já aproveita para se inscrever no canal, porque aqui a ideia é justamente separar promessa bonita de benefício real. Armazenamento de 250 e 6 GB que muda a vida de quem guarda muita foto, vídeo e aplicativo. Aqui está um ponto que pode pesar muito na decisão: espaço interno. Em celulares de entrada, é comum o usuário sofrer com memória cheia depois de poucos meses. Neste modelo, a versão com 250 e 6 GB dá muito mais folga para fotos, vídeos, documentos, aplicativos de banco, mensagens, redes sociais e arquivos de estudo. Para quem grava vídeos simples para redes sociais, guarda fotos da família, baixa músicas ou precisa manter arquivos de trabalho, esse espaço é um alívio. O aparelho pode não ser o mais potente da categoria, mas ter armazenamento amplo faz a experiência envelhecer melhor. Sistema Android 15. Go mais leve para tarefas essenciais sem exigir hardware caro. O sistema Android 15 Go é feito para rodar melhor em aparelhos mais simples. Isso ajuda em tarefas como chamadas, mensagens, redes sociais, vídeos, navegação, aplicativos de banco e uso escolar. Para quem quer um celular bonito para o dia a dia, sem gastar como em um topo de linha, essa combinação faz sentido. Ele não foi criado para edição pesada ou jogos exigentes, mas para quem precisa de um smartphone confiável, com interface atual e uso direto. O segredo é entender a proposta. Ele quer ser eficiente no essencial, não competir com modelos caros. Câmera com inteligência artificial para registros simples, chamadas e fotos do cotidiano. A câmera de 8 megapixels, com recursos de inteligência artificial, não promete fotografia profissional, mas atende bem quem quer registrar momentos simples. Fotos da família, recibos, documentos, passeios durante o dia, vídeos rápidos para redes sociais e chamadas por vídeo entram no pacote. Em boa iluminação, ela tende a entregar resultados mais úteis.
Para criadores iniciantes, pode servir para conteúdo simples, bastidores e stories, desde que a expectativa esteja alinhada. O ponto forte não é substituir uma câmera premium, mas permitir registro prático sem complicação. Depois de ver os pontos positivos, a compra parece fácil. Tela grande, bateria forte, bastante espaço e sistema atual. Mas é agora que entra o detalhe prometido no começo. Esse aparelho fica muito interessante quando você compra pela proposta certa. Se comprar esperando desempenho de intermediário caro, a chance de se frustrar aumenta. Para facilitar sua decisão, deixei o link do produto na descrição, onde você pode conferir preço atualizado e comprar com mais segurança. Antes disso, vale olhar os pontos negativos, porque eles mostram exatamente para quem esse modelo serve. Processador simples que funciona bem no básico, mas não foi feito para tarefas pesadas. O processador Unisoc T7200. E 50 dá conta do uso comum, mas tem limites claros. Redes sociais, vídeos, mensagens e navegação funcionam dentro da proposta. Mas jogos pesados, edição de vídeo, muitos aplicativos abertos e uso intenso podem trazer lentidão. Para quem joga casualmente, tudo bem. Para quem quer desempenho agressivo, não é o caminho. Memória de 4 GB exige cuidado com muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo. A memória de 4 GB é suficiente para uso simples, mas não gosta de exageros. Se você alterna entre navegador, rede social, jogo, câmera, aplicativo de banco e mensagens o tempo todo, pode perceber recarregamentos. A solução é usar com inteligência, fechar o que não precisa e evitar lotar o aparelho com aplicativos inúteis. Tela fluida não significa imagem premium, e isso precisa ficar claro antes da compra. A taxa de atualização alta melhora a sensação de velocidade, mas a resolução é de alta definição simples e o painel é mais básico. Para vídeos, redes sociais e aulas, atende bem. Mas quem busca cores muito profundas, brilho forte e contraste de cinema deve olhar modelos superiores. A tela é boa pelo preço, não por luxo absoluto. Câmera limitada em ambientes internos e à noite, principalmente para quem cria conteúdo com frequência. A câmera funciona melhor com boa luz. Em ambientes internos, festas, restaurantes ou cenas noturnas, o resultado pode perder definição. Para quem grava conteúdo casual, dá para usar com iluminação certa. Para criador que depende de imagem sempre bonita, esse ponto pode pesar. Carregamento e construção seguem a proposta de entrada, sem sensação de aparelho premium caro. A bateria é grande, mas o carregamento não é dos mais rápidos. A construção também prioriza custo-benefício, então não espere acabamento de vidro sofisticado ou recursos avançados de proteção. Isso não destrói a compra, só reforça que ele é um aparelho prático, não um celular de luxo. Agora que o ponto decisivo ficou claro, vem a parte que pode melhorar muito sua experiência. Configurar esse smartphone como aparelho eficiente, e não como se fosse um topo de linha tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Bônus com ajustes práticos para deixar o aparelho mais leve, organizado e durável. No bônus, comece desinstalando aplicativos que você não usa e desative permissões desnecessárias em segundo plano. Use a taxa de atualização alta quando quiser fluidez, mas reduza se precisar economizar bateria em viagens. Organize fotos e vídeos em nuvem ou pastas mensais para não transformar o armazenamento grande em bagunça. Para fotos melhores, grave em locais iluminados e limpe a lente antes de usar, porque isso muda mais do que parece. E se for usar para trabalho ou estudo, mantenha poucos aplicativos essenciais na tela inicial para o aparelho parecer mais rápido e direto. No fim das contas, o veredito é simples. Esse modelo vale a pena para quem quer tela grande, bateria forte, bastante espaço,
e uso diário confiável sem pagar caro. Ele combina com estudantes, usuários de redes sociais, quem trabalha pelo celular em tarefas leves, quem viaja, quem tira muitas fotos da família e quem quer um aparelho bonito para a rotina básica. Não é para quem exige jogos pesados, câmera avançada ou desempenho premium. Para facilitar, deixei o link do produto na descrição, assim você evita fontes duvidosas. E agora eu quero saber: para você, o mais importante em um celular barato é bateria, espaço, câmera ou desempenho? Me conta nos comentários e não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhuma análise. A gente se vê no próximo vídeo.